Boa tarde, seguidores. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando aí pela primeira vez, Jim Gomes mais uma vez para o canal. E hoje conversar aqui um pouco com vocês, né, a respeito do curso e porque eu não tenho aparecido no canal. Algumas pessoas que já me seguem há algum tempo viram que eu fiz um vídeo aí explicando mais ou menos como estava a ocorrer aí já no início do curso. E hoje, sexta-feira, saí um pouco mais cedo porque está sendo uma correria muito grande. E se estudar depois de velho não é brincadeira, gente. Às vezes pensam que eu sou novo, mas eu não tenho mais de 25 anos, nem 30 anos. Até os professores, né, dizem assim, mas como é que tu tens a idade que tem e não parece? Eu falei, às vezes as pessoas criam aquele estereótipo, né, que as pessoas de cor preta não apresentam idade. Mas pesa, né? Porque eu já não tenho aí 20 anos. E hoje, sexta-feira, saí um pouquinho mais cedo, porque ontem tive até às 18h30, praticamente fazendo uma aula de história, que era para repor, né? Porque teve um dia que não houve aula, porque houve aí um aviso de tempestade. E devido à escola estar numa área de risco, tivemos que ficar em casa. E aí teve algumas aulas online e depois não conseguimos repor todas as aulas. Tá aqui um pouquinho de barulho porque estão fazendo uma obra aqui perto e foi onde eu consegui estacionamento, porque a esta hora é muito complicado, porque ainda não são 5 e tal da tarde, 17 e tal. Como eu cheguei mais cedo um pouco, as pessoas que trabalham aqui dentro da cidade ainda não foram embora. E por isso ainda está muito complicado o estacionamento, conseguir aqui um perto de onde estão fazendo uma obra. Para quem está chegando aí no canal pela primeira vez, muito obrigado. Eu estou falando aqui a partir da cidade de Loulé, no sul de Portugal, e explicando que eu estou fazendo um curso de gestão e produção de cozinha. Já trabalhava na área há algum tempo, né? E depois eu decidi parar um pouco para me aperfeiçoar. Sendo muito cansativo porque eu acordo muito cedo. Acordo por volta de 6h45, 7 horas. E depois tem que pegar este carro, ir até Faro, que ainda são 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, dependendo do trânsito. Às vezes ainda há algum acidente, às vezes está com chuva. Então são esses os imprevistos que às vezes pode ocorrer. E a minha aula começa às 8h30 e depois já acaba por volta das 4h30. Quando tem aula para repor, nós vamos até às 18 e tal, né? Hoje, estivemos fazendo serviço para o refeitório e por isso não saímos muito tarde, porque a equipe é grande, somos 22 alunos, por isso conseguimos fazer aí a comida rápida, mais rápida, né? Servir o almoço e depois fazer a limpeza, e tivemos ainda fazer preparação para segunda-feira, porque amanhã e domingo não tem aulas, e por isso saí assim um pouquinho mais cedo. Mas de resto está tudo bem. Eu peço desculpa por não poder estar aqui falando mais com vocês, né? Assim, vídeos maiores. Só tenho aí postado algumas shorts porque não tem tempo para estar fazendo um vídeo grande. Porque quando eu chego às vezes já é muito tarde. Ainda tenho que resolver aí algumas atividades. Temos que estar vendo e-mails porque tem toda uma plataforma, né? Tem que estar fazendo N coisas relacionadas ao curso. Então eu já sabia que era muito corrido, por isso não estou a reclamar, né? Eu praticamente tirei o ano para mim estar fazendo este curso, que estava mesmo a precisar. E por isso não encontrei nenhum trabalho ainda para mim fazer um part-time, porque aqui em Portugal também há muitos regimes de full-time, que é o tempo todo, e part-time, que é só a metade do dia. Como eu estudo todo dia, durante o dia todo, né? Então eu só poderia trabalhar, no caso, a partir das 6 e pouco, mais ou menos, a partir das 6h30, 7 horas, por aí, para mim entrar em um trabalho. Mas por enquanto eu preferi estar aí neste segundo período do curso e não arranjar nenhum trabalho, porque eu acho que ia ser muito complicado e muito cansativo para mim. E eu que gosto de estar fazendo as coisas, às vezes, gosto de fazer as coisas bem feitas, não gosto de chegar atrasado na aula, não gosto de chegar atrasado em trabalhos, então para mim ficava, né, e fica complicado. Por isso, por enquanto só estou mesmo no curso. Mas falando para vocês que de resto estou gostando muito do curso, apesar que a gente tem que ir sempre aqui com esta gravata, com esta camisa toda social, calça social, sapato social, meia preta. Tenho aqui também um blazer preto. Eu nunca vesti um blazer preto na minha vida.
Aí eu tenho que ter aqui este blazer preto, porque nós temos o dress code, né? Que é nós temos 3 fardas. Não, só temos 2 fardas, porque a outra é só para, a terceira é só para quem faz educação física. No caso, nós não fazemos educação física, a nossa educação física é na cozinha mesmo, na correria para lá e para cá e pegando tachos. Mas eu tenho aqui este blazer que eu visto por cima da camisa, porque só pode entrar com este blazer por cima da camisa. Esta gravata que vou ter que trocar, porque este azul aqui não está a condizer de acordo as normas da escola, porque temos que ter cores diferentes cada curso, e o nosso curso de gestão em cozinha, gestão e produção de cozinha, escolhemos azul, mas não é este azul, é um azul mais claro. Por isso, para a semana ou daqui mais 2 semanas, eu e outros colegas teremos que trocar esta gravata, e aí temos que ir todos engravatadinhos, todo de camisinha branca. Eu visto sempre uma camisa aqui por baixo, né, para não suar muito. E depois temos a farda da cozinha, que é aquela calça tradicional de cozinha que às vezes usa o mundo todo. E também temos a bata, que é eu esqueci agora, a doma, e o chapéu, que é em formato de cogumelo. Nós não podemos usar aquele chapéu para cima porque ainda não somos chefe, né? E não sabemos se vamos ser tão cedo, porque temos que terminar o curso. Para chegar a chefe não é assim de uma hora para outra, você precisa estudar muito. Então lá na escola há muitos alunos, eu acho que deve ter a volta aí de uns 150 mais ou menos, 150 ou mais. Tem alunos também que vêm de outros países, oriundos principalmente mais da África e de outras regiões também de Portugal, que ficam lá em internato. Eles pagam uma porcentagem não, acho que eles pagam aí a volta de 250, 260 euros por um quarto para ficar internato na escola. Mas quem chegou por último, segundo as informações que eu soube hoje de alguns colegas que vieram de Angola, não teria vaga para todos. Aí eu acho que estão aí, tipo, alugar o quarto fora da escola, mas lá tem todo o internato. Eles podem comer lá também, almoçar, né, que é normal. Nós almoçamos lá no refeitório, que às vezes fazemos a comida, outras vezes não, é outra turma que faz. Mesmo assim, quando nós não fazemos a comida, no caso a minha turma não faz a comida, nós temos um preço simbólico que pagamos por um menu que tem direito ao prato principal, um café e uma sobremesa. Aí pagamos 2,40 € por refeição. E depois também tem lá alguns outros produtos, outros alimentos, né, que a gente pode comprar. Você compra um cartãozinho por 5 euros, e aí, por exemplo, um café custa 40 cêntimos, uma água custa não sei quanto. Aí esse cartão que você tem, né, você vai e compra alguns alimentos lá, algum bolo, ou talvez algumas sandes, que é pão com queijo, fiambre, né, que é presunto aqui. E aí você paga bem mais em conta, quem é aluno da escola. E depois nós temos um portal que nós compramos a senha, e depois você marca lá as senhas no portal pela internet. O portal é assim meio bagunçado, porque nós até questionamos com o responsável lá da escola, o diretor no caso, né, o assistente do diretor, o vice-diretor, que aquilo tá mal, porque quando você esquece de marcar a senha até 11 horas da noite do dia anterior, depois você não consegue marcar mais, e aí você fica sem comer. Por quê? Por um lado tem lógica, porque eles fazem a comida, ou a turma que vai fazer a comida faz de acordo com o número de aluno que está marcado no portal. Então, se marcaram, vamos dizer, 70 alunos, eles já faz aquela quantidade de comida para estes 70 alunos, que é para não haver muito desperdícios. E então a gente trabalha também já esta questão, né, com os formadores, com os chefes, essa questão para não desperdiçar muita comida. Trabalhamos ali a base da sustentabilidade, né, já incluindo aí um novo conceito na cozinha. Então estudamos lá muita coisa. E às vezes é tudo muito corrido, porque o curso na verdade era de 1 ano e meio e foi reduzido para 1 ano. E aí precisa às vezes dar assim as aulas assim um pouco corrida. Para quem não tem base nenhuma de cozinha, por exemplo, quem nunca fez nenhum arroz, para quem nunca fritou nenhum ovo, às vezes se torna um pouco complicado quando tem algumas atividades. Porque, por exemplo, tem umas pessoas que já são mais avançadas, tem outras que já não são tão avançadas. Então, por exemplo, se eu for fazer, por exemplo, uma determinada comida que eu já conheço, que eu já tenho prática,
talvez o meu colega do grupo não tem. Então eles pedem também para quem já tem prática ficar sempre com aquelas pessoas que não têm muita prática, porque senão você acaba por não aprender muita coisa, no caso quem já sabe alguma coisa, né? E outros que nunca pegou praticamente numa faca, ou talvez nunca fritou uma carne, nunca fritou um peixe, nunca tirou um filé de peixe, nunca tirou um filé de frango, nunca tirou um peito de um frango. Então tudo isso tem esta trabalham de forma nesta logística que é para não ficar uns mais avançados e outros menos avançados. Por exemplo, os meninos que chegaram de Angola atrasaram lá os vistos, né, de estudante, e aí chegaram um pouco atrasados. Eles não tiveram o plano de iniciação, que é a base do curso. Por isso agora, geralmente, quando tem grupos para fazer alguma preparação, eles têm sempre que estar junto com quem teve a iniciação, porque o chefe não tem tempo para estar explicando um a um, ou talvez só uma coisa para eles que chegaram agora. Então eles juntam-se conosco, que já fizeram o plano de iniciação. Inclusive hoje eu estava com 2 que chegaram há 3 dias mais ou menos, e aí eles juntam-se com os que já fizeram o plano de iniciação, que aí algumas coisas que o chefe não consegue explicar, nós que já tivemos o plano de iniciação, e também através do livro que tem, e através do site, né, que eles têm, que eles enviam lá as atividades, enviam lá talvez alguma pesquisa, alguma coisa assim. Então eles vão se interagindo conosco e também com os conteúdos que eles colocam lá na plataforma, né, porque são várias plataformas. Então é assim, tá sendo muito proveitoso, né, porque você acaba por aprender também não só fazer algumas comidas. No caso, para quem está chegando aí no canal pela primeira vez, eu já moro aqui em Portugal já há quase 20 anos, eu já trabalhei em cozinha, mas só que não é a mesma coisa de você ter uma formação. Algumas coisas você, mesmo trabalhando com comida tradicional, né, cada chefe às vezes tem ali o seu toque, ou talvez tenha ali a sua inovação. Então depois que você tirar o plano de iniciação, aí você já está mais apto, você já aprendeu, porque além de tudo você aprende a história em si daquela comida, daquele prato. Então você não vai fazer, por exemplo, um bacalhau à Gomes de Sá, por exemplo, sem saber da história. Você primeiro precisa saber da história toda daquele prato, seja do bacalhau, seja de uma sardinha qualquer que eles passam, ou seja, talvez por exemplo, temos aula de pastelaria, que aula de pastelaria aqui é padaria. Então você não vai fazer um bolo ou um pão, por exemplo, sem saber a origem daquele bolo, de onde vem aquele bolo, né? Onde é que surgiu aquele bolo. Então é toda um conhecimento que você busca antes de você preparar o bolo. Porque geralmente a gente vai fazer, por exemplo, um bolo de fubá, né? Vamos supor assim, por exemplo. E aí depois você não sabe onde é que surgiu o bolo de fubá, quem foi o primeiro, mais ou menos, às vezes pode ter na internet, né, ou alguma pesquisa, onde é que surgiu o primeiro bolo de fubá. Então é isto que o curso também passa para nós, e às vezes você acaba não cozinhando muito, e sim pegando mais vamos dizer assim, a história da coisa. Por um lado é bom para quem já sabe mais ou menos cozinhar, né? E por outro, para quem chega assim no curso dizendo assim, olha, eu já vou chegar ali, já vou cozinhar, vou fazer peixe, vou fazer frango, vou fazer carne, vou fazer lasanha, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não. Primeiro você estuda, primeiro você tem toda uma base. Nós temos às vezes, por exemplo, dias inteiros em videoaulas, vídeos, né? Assistindo vídeos, mostrando. Por exemplo, ontem nós ficamos até às 16 e tal, porque tivemos quase 1h30 de aula de história. A aula da história da cozinha. Como é que surgiu a cozinha, os utensílios, isso tudo. Então, você diz assim, isso não é importante, eu quero logo, eu pensei que eu já ia chegar cozinhando. E afinal não, afinal você precisa estudar de tudo um pouco, porque a cozinha também hoje em dia precisa ser inovada. Então por isso não é só cozinhar, você precisa saber de tudo e mais alguma coisa. Depois tem aula de gestão,
tem aula de higiene pessoal, tem aula que é aqui, né, o HCCP, que é uma parte que é que cuida, né, umas empresas que que te orienta como que você deve ter o seu ambiente em termos de organização, de limpeza, de higiene, tudo, ficha técnicas do que você vai fazer. É tudo isto, não é só chegar lá e cozinhar. Então depois atendimento ao público, empreendedorismo, como criar um negócio, é tudo isto. Então você fica ali às vezes a semana toda estudando, pelo menos agora foi o plano de iniciação, né? Depois, a partir do segundo semestre, você já começa, acho que daqui mais de umas 2 semanas, você já começa a cozinhar mais, porque também tem o restaurante que abre ao público por um preço mais ou menos. Aí você tem que estar primeiro ter a base, fazer todo esse plano de iniciação, para depois, quando eles tipo assim dizer, olha, vamos fazer hoje um serviço por refeitório, então você já está apto em fazer aquelas comidas. Por exemplo, como nós já tinha feito o plano de iniciação há 1 mês e pouco atrás, então hoje, por exemplo, quando nós fomos fazer as comidas para o refeitório e para toda a equipe, né, da escola, então nós, por exemplo, se a comida era para sair 12h30 para o refeitório, quando deu 11h45, a gente já estava com a comida toda pronta, as saladas toda pronta, porque o nosso grupo, a nossa turma já era uma turma mais avançada, uma parte dela já era mais avançada. Então nós fizemos toda a comida, depois colocamos no forno para ficar quentinha, fizemos a sopa, fizemos tudo direitinho. E aí, geralmente, quando você acaba um pouco antes, você já vai adiantando coisa para mais tarde, né? E aí tivemos intervalo, podemos ir beber café. Aí o chefe às vezes ainda pergunta talvez um pouco da nossa história, sobre um pouco da nossa vida, né? O que a gente faz e tudo isso. Para além que a gente se apresenta quase todos os dias, mas sempre eles ainda chegam ali e às vezes quando não temos muita coisa para fazer, não estamos muito ocupados, eles juntam ali a turma num cantinho e começam a conversar com a gente, falando sobre alguma coisa relacionada à cozinha, ou talvez até mesmo pede para a gente explicar um pouco como é que está a nossa vida, não querendo entrar assim em assuntos pessoais, né? Mas eles sempre estão perguntando. Às vezes também dá na cabeça que é tipo dar bronca, né? Quando você não faz uma coisa certa, é normal que eles vão te reclamar. Há pessoas que não gostam de ser chamada a atenção, mas por um lado é bom porque assim você aprende, porque esta área da cozinha é uma área que às vezes para quem entra logo de primeira recebe muito na cabeça. Eles às vezes são muito, vamos dizer assim, são muito diretos, principalmente aqui em Portugal. E o chefe de cozinha, mesmo dizem que é só os tradicionais, mas esses modernos também, às vezes a gente tem lá uns que são assim meio chatinho, vamos dizer assim, num bom sentido, porque eles estão querendo que a gente faça as coisas certas. Então é isso que eu tenho para contar para vocês. Se vocês quiserem se inscrever aí no canal do Jim Gomes, fiquem à vontade. Se quiser deixar aí um comentário, fiquem à vontade. E brevemente vou estar fazendo aqui mais um vídeo contando mais qualquer coisa para vocês, tá certo? Então muito obrigado. Vou mostrar aqui para vocês como está o centro aqui da cidade. Olha aí como tá, olha, estão aqui fazendo uma obra aqui no centro da cidade. Ali na frente está o mercado municipal e eu acho que vai ter aí uma comemoração qualquer, que estão aí colocando essas estátuas aí, olha. Talvez alguma coisa ligada ao desporto, que é o esporte, talvez. E estão aí. Daqui uns dias essa parte aqui não vai ter mais lugar para estacionar, porque já tiraram um lugar, ali já tiraram 2 lugares para carga e descarga. E é isso aí, pessoal. Desejo a vocês aí um ótimo dia ou uma ótima noite, dependendo do país que vocês estão assistindo. E brevemente estou aqui de volta. Tchau, beijo.